Muito boa noite a você que acompanha a TV Canção Nova no Brasil, em tantas partes do mundo. E bom dia para quem já está em outros países também nos acompanhando. Olha, o nosso programa de hoje, como sempre, vai abordar um tema de importância extrema para a nossa sociedade, que todos os dias estamos acompanhando. É a Operação Lava Jato. E eu faço aqui já a seguinte introdução. A corrupção no Brasil afeta diretamente a vida dos cidadãos quando diminui os investimentos públicos na saúde, em educação, infraestrutura, segurança, habitação, e nós estamos acompanhando tantas greves em tantas partes do país, afetado o país por causa dessa falta de recursos para esses setores todos aqui, entre outros direitos essenciais. E esta mesma corrupção fere criminalmente a Constituição. Para conversar sobre isso aqui, nós temos em nosso programa dois convidados. Eu quero já cumprimentá-los. Sandro Gianelli, consultor de marketing político, especialista em pesquisa de opinião pública. Não é a primeira vez que vem aqui, não. Sandro, boa noite. Boa noite, eu agradeço mais uma vez o convite de estar participando aqui do seu programa. Sandro também tem um blog, o blog Sandro Gianelli, e é apresentador de programa de rádio em Brasília, programa Conectado ao Poder. Sandro, é isso? Isso mesmo, é um programa aqui na rádio local, a Rádio QFM. O programa é um programa de notícias e de entrevistas com personagens da política. É um programa onde nós tentamos fazer uma conscientização das pessoas sobre a importância de se participar do mundo da política. Vai ao ar de segunda a sexta-feira, de 8 às 9 horas. E eu vou até aproveitar e deixar um convite para você ir lá aqui no ar. Com certeza, com muito gosto. Recebo também aqui o Fernando Parente, é advogado, mestre em Direito e Políticas Públicas pelo Centro Universitário de Brasília, CEUB, especialista, ou melhor, tem especialização acadêmica e profissional em Direito Penal e Processual. Seja bem-vindo, Fernando. Obrigado, boa noite, é um prazer contribuir com o debate. O Fernando também é advogado, sócio fundador do escritório Guimarães Parente Advogados e também é professor. Vai ser muito bom tê-lo aqui conosco. Vamos lá. Olha, gente, nós vamos já começar. Para falar da Operação Lava Jato, já quero pedir dos senhores aqui uma primeira impressão. Impressão não, já nos explicando para o nosso povo brasileiro o que é essa Operação Lava Jato e como é que tudo isso começou. Fiquem à vontade. Você gostou do nome Operação Lava Jato, né? Eu gostei porque, assim, Lava Jato é onde você vai para tirar a sujeira, né? E o doutor fez um questionamento muito interessante, porque geralmente o Lava Jato é rápido, né? Você vai, lava seu carro rapidinho, volta para sua casa com tudo limpinho. Mas no caso da Operação Lava Jato tem demorado muito, né, doutor? Exato, exato. Na verdade, a Operação Lava Jato ela começou em 2009, investigando doleiros, o Alberto Youssef e o Chater, aqui de Brasília. Tem o doleiro que faz atividade ilícita, que é a venda e compra de dólares, devidamente regulamentada, e tem um doleiro criminoso, que é o caso aparente desses dois investigados, que é aquele que torna lícito, por meio de empresas de fachada e diversos disfarces, maquiagens, um dinheiro oriundo de uma atividade ilícita. A partir da investigação dessas pessoas, do Alberto Youssef e do Chater, houve aí a extensão até em 2014, de março de 2014, que estourou a Lava Jato que a gente conhece hoje. E o nome Lava Jato é porque o Youssef e o Chater estariam aí limpando o dinheiro através de posto de combustível e de Lava Jato. Uma coisa, esse dinheiro que os doleiros trabalham é o dinheiro que saiu do Brasil, foi para fora, e esses doleiros trazem esse dinheiro, tornam esse dinheiro legal na volta, é isso? Não necessariamente ele precisa sair do Brasil. Ele pode ser oriundo de qualquer ato ilícito, tráfico de drogas, por exemplo, a corrupção, e ele precisa ser limpo. E aí você pode fazer simulações de contratos com prestação de serviço que não aconteceu e diversos outros... Criação de empresas que não existem. Não existem. Criação de empresa fantasma para fazer dessa empresa um contrato com uma terceira e essa terceira empresa vai pagar pelo serviço não prestado e esse dinheiro estará justificado quando, na verdade, quem pagou, a empresa contratante, né, e que pagou, ela, na verdade, está pagando uma propina ou até mesmo fazendo o dinheiro do tráfico de drogas, por exemplo, chegar até o destinatário final por meio de uma empresa de fachada. Bom, e a gente já conversava aqui agora há pouco que é a mais longa novela brasileira, que é essa Operação Lava Jato. Todos os dias com um capítulo, as palavras foram do Dr. Sandro, do Dr. Fernando. Agora, isso envolveu os políticos, isto é, a Operação Lava Jato descobriu que os doleiros estavam a serviço dos políticos. Como é que acontece isso, Sandro?
É muito complicado, né, a gente fazer essa avaliação. O doutor acabou de falar da forma com que eles legalizam o dinheiro, né? E se nós formos observar aí na imprensa, qualquer pessoa agora pode pegar e acessar o Google aí, vocês vão ver a quantidade de notícias que nós temos de políticos que têm empresas de consultorias e que essas empresas faturaram milhões, né? No caso do Zé Disseu, tivemos casos de outros ministros aí já no início do governo Dilma, com esse mesmo tipo de problema. Eles estavam ali ocupando o cargo de ministro, ao mesmo tempo... Só te cortando, inclusive o Zé Disseu se disse, depois que descobriu a empresa de consultoria dele, que a empresa dele era especialista em tudo, não é? Tá vendo? Criou uma empresa especialista em tudo e ganhou dinheiro com ela. Tem como hoje nenhum profissional ser especialista em tudo, nem o doutor que é advogado vai conseguir ser especialista em todas as áreas do direito. Imagina se ele fosse especialista em tudo, né? Em comunicação, em medicina, enfim. Então, assim, essa explicação do doutor mostra muito bem como a Lava Jato aconteceu, né? Esses políticos, a grande maioria, montaram aí as empresas de fachada, empresas de consultoria, e essas próprias empresas pagavam ali aquela propina por serviços que jamais foram executados. Então, um dos inícios de toda essa confusão está exatamente nessas empresas, nessa forma de agir dos políticos. Bom, para se chegar aí, a investigação, ela foi pouco a pouco descobrindo, e aí que foi descobrindo o envolvimento dos grandes nomes da política brasileira e do atual governo. Exato, exato. A partir da investigação em 2009, iniciada lá em Curitiba, por isso que os processos tramitam por lá, a não ser aqueles que têm o foro por prerrogativa de função, houve interceptação telefônica naquele procedimento iniciado em 2009, e aí começou-se a estender e chegou-se na suposta contratos de licitação, né, da Petrobras com superfaturamento e pagamento de propina. E aí essa investigação veio estendendo aí com toda essa situação, tornando-se uma verdadeira novela, mais longa de todas. Já temos aí março de 2014, estamos com 1 ano e meio nessa notícia diária a respeito, né? E com certeza, até o momento, é o maior escândalo de corrupção que a gente tem no Brasil, e nas palavras do ministro Marco Aurélio, fez do mensalão um processo digno do juizado de pequenas causas. Nós tivemos no mensalão 350 milhões, aparentemente, que foram desviados, enfim, e agora nós já estamos falando algo. Inicialmente, o Ministério Público falou em 2,1 bilhões de reais, enquanto a Petrobras, a partir da análise do percentual de corrupção variado entre 1% e 5%, conforme é dito pelos delatores. E os contratos, supostos contratos superfaturados, já falam em 6 bilhões de reais. Bom, isto aqui é apenas o começo, porque nós estamos vendo o país envolto em crises financeira, crise econômica, crise de tantas coisas, e eu gostaria aqui de fazer apenas agora um relato histórico desta Operação Lava Jato. Março de 2013, a operação é deflagrada pela Polícia Federal, 17 são presos, incluindo o Youssef, o doleiro. Março ainda, daquele mesmo ano, Paulo Roberto Costa é preso sob suspeita de destruir e ocultar documentos envolvendo a Petrobras. Ex-vice-presidente da Câmara, deputado André Vargas, do PT, se desfilia do PT 9 dias depois de renunciar à vice-presidência da Câmara, envolvido também com o doleiro. Mês de maio daquele ano. Instalada a CPI da Petrobras no Senado, presidida pelo senador Vital do Rego, que não deu em nada, não é? Maio ainda, instalada a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, CPMI, também presidida por Vital do Rego, para investigar as denúncias contra a Petrobras. Os resultados dela foram agora recentes e a gente viu que também não existiram. Setembro daquele ano, escândalo da Transpetro, a empresa responsável pelo processamento de gás natural e transporte de combustíveis, também dentro da Operação Lava Jato foi descoberto. Outubro daquele mesmo ano, após acordo de delação premiada, Costa diz que parte da propina ia para PT, partido do governo, PMDB, partido governista, PP, também governista, e foi usada na campanha eleitoral de 2010. Seguem ainda aqui, mês de novembro do ano passado. Delatores dizem ter pago 154 milhões de reais em propina a operadores do Partido dos Trabalhadores e do PMDB. Dezembro. Ministro Teori Zavascki do Supremo Tribunal Federal manda soltar o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque. Abril agora, deste ano.
O tesoureiro do PT, João Vacari Neto, foi preso por suspeita de receber propina. O ex-gerente de serviços da estatal, Pedro Barusco, que também é investigado pela Justiça, afirmou em delação premiada que Vacari recebeu cerca de 200 milhões de reais em nome do partido. Junho, a Polícia Federal deste ano prendeu os presidentes das empresas Odebrecht e Andrade Gutierrez. Segundo as investigações, as empresas agiam de forma sofisticada no esquema de corrupção e fraudes de licitações da Petrobras, o que envolvia pagamento de propina a diretores da estatal via contas bancárias no exterior. Concluindo já, mês 7 deste ano, 9 pessoas foram indiciadas pela Polícia Federal no inquérito da 14ª fase da Operação Lava Jato. Veja, já estava chegando a 14ª fase, e cita os nomes aqui. E ainda no mês de julho, eu vou parar por aqui, 3 executivos da Camargo Corrêa foram condenados por lavagem de dinheiro, corrupção e organização criminosas. Cita os nomes também. Tudo isso aqui a gente tem convivido já há 2 anos com muita frequência, ouvindo esses relatos constantes. A justiça, e uma justiça a partir lá do estado do Paraná, em Curitiba, ela tem desafiado, sobretudo, os grandes nomes da política brasileira. Como entender também uma justiça que a gente vê no Brasil tão frágil também, influenciada pelos políticos muitas vezes, como analisar também esta justiça que está se mantendo forte diante de uma situação como esta aqui, que envolve a mais alta cúpula da nossa política? Vou deixar essa questão da justiça para o doutor avaliar, mas antes eu queria fazer uma observação, porque é impressionante como nós perdemos a noção de tudo aqui no nosso país. Você vinha fazendo um relato das fases da Operação Lava Jato. Essa CPMI, que você mesmo acabou de relatar, que acabou não dando em nada, membros dessa CPI foram acusados de terem pego essas empresas que já estavam envolvidas em um escândalo e ter pedido propina para essas empresas para tentar dar uma amenizada e utilizado esses recursos na campanha eleitoral de 2014. Isso qualquer um pode fazer uma busca na internet que vai encontrar essas notícias. Então, no meio de uma investigação feita lá pelo Congresso Nacional para investigar um suposto esquema de corrupção, os membros da CPI utilizam a própria CPI para praticarem mais corrupção e fazer investimentos em campanha eleitoral. Olha que ponto que nós chegamos. Ao invés da gente estar lá para culpar, para apresentar os culpados, as pessoas estão lá para se envolverem envolverem ainda mais esses empresários em escândalos de corrupção aqui no nosso país. Antes ainda da sua resposta, eu gostaria até de provocar já uma outra questão. Como é possível que nós permitamos que até os mesmos investigados tomem parte numa CPI, de uma comissão para investigar os maus feitos por eles? Como é que nós admitimos isso? Como é que as regras de um parlamento permitem que os próprios investigados tomem parte naquela comissão? É inaceitável moralmente. Vamos lá legalmente se aceita, mas moralmente... Vamos por etapas. Questão da persistência do judiciário brasileiro com a Lava Jato, né? O juiz Sérgio Moro, profissional extremamente competente, estudado, professor também, tem mestrado, tem doutorado, profissional muito sério, aguerrido. Cometeu alguns erros ao longo do procedimento, até natural para a pressão que ele enfrenta, para o volume de informações, de trabalho, é até razoável determinados equívocos que se enfrenta. Agora, ele está dando, de fato, mostrando para o Brasil uma tentativa de mudança de atitude. A gente não pode, apesar dos equívocos até processuais e legais cometidos por ele, dizer que ele está querendo fazer algo aí arbitrário. Enfim, ele está tocando um processo, ele preside um processo e está tentando fazer realmente algo que o judiciário brasileiro, infelizmente, até hoje não fez, a não ser na figura do mensalão, mas aí com o Supremo Tribunal Federal, que é a mais alta corte. Agora é um juiz de uma vara criminal, uma vara federal, 13ª vara criminal federal lá da seção judiciária de Curitiba, no Paraná, e ele está tentando enfrentar tudo isso e combater. Tem ido muito bem até agora, apesar de alguns problemas. Então, realmente é um protagonismo de um juiz singular, né, nessa questão de combate à corrupção. Quem sabe isso possa se alastrar e atingir outros órgãos do judiciário, tanto o juiz singular como tribunais de segunda instância e superiores. É bom esclarecer que os advogados que defendem aí os acusados, ninguém é a favor da corrupção. Apenas querem que
os acusados, os criminosos, sejam defendidos na forma que a Constituição Federal prevê para todos nós. Não podemos confundir a figura do possível criminoso com a figura de quem defende que os direitos de todos nós, quando tivermos naquela posição, seja exercido, seja efetivado. Porque não pode se querer que um Estado democrático de direito aceite a condenação injusta de alguém, por mais que ele seja culpado da forma mais grave possível. Essa é a grande questão. E partindo para a segunda indagação, foi o que conversamos agora há pouco, Sandro, é moralmente inaceitável essa questão do investigado fazer parte do próprio procedimento de investigação. Mas aí eu indago, o problema está no sistema feito ou está nas pessoas que fizeram o sistema e usam o sistema? Será que, de repente, nós temos uma cultura de valores morais e éticos que nos permita agir de modo diferente? Porque eu não consigo conceber que o político seja um ser anormal, saído de um outro local, que não da sociedade, e posto lá como fosse um alienígena. Ele veio de nós. Então, se ele veio de nós, é porque ele veio de algum lugar em que ele não teve esses valores. E ele não viveu sozinho. Ele viveu no meio de um conjunto de pessoas, e é sinal de que esse conjunto de pessoas provavelmente não teve valores. Algumas pessoas, apesar de terem valores, se desviam. Isso é da vida. Mas se um grande número de pessoas que se desviam estão no poder, é porque um grande número de pessoas que eles estavam envolvidos também são desviadas moralmente. Então nós precisamos rever não só o nosso sistema de processamento no legislativo, no judiciário, mas nosso sistema de vida. Se nós queremos ser como países avançados como Estados Unidos e países europeus, nós precisamos ter a cultura educacional e de valores deles, apesar de rechaçar algumas questões que não se adequam à nossa realidade social. Este assunto merece continuidade, nós vamos abordá-lo daqui a pouquinho, a questão da cultura de valores, a questão da cultura de acusações levianas e também a ausência de grandes estadistas que poderiam dar o grande exemplo que a nação precisa num momento como este, já no próximo bloco.